país desponta como um dos que mais acontece extorsão no mundo virtual. E você vai ver também guerra entre farmacêuticas Moderna e Pfizer por quebra de patente da vacina contra a Covid-19. Estado tem número recorde de mesários inscritos para o pleito de outubro. A poluição do ar cada vez mais intensa devido às mudanças climáticas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Tempo firme e frio em toda Santa Catarina. Daqui a pouquinho a previsão do tempo para você. A Moderna processa a BioNTech por uma violação de patente sobre a vacina contra a Covid-19. O processo diz que a Moderna alega que a Pfizer copiou a tecnologia do RNA mensageiro da sua formulação. Em um comunicado, a empresa disse estar convencida de que a vacina Comirnaty Covid-19 da Pfizer e da BioNTech infringe patentes registradas pela Moderna entre 2010 e 2016. Essas companhias foram as primeiras empresas do setor a fabricar vacinas contra o coronavírus, pouco tempo depois do início da pandemia, graças ao RNA mensageiro. A tecnologia permite que as células humanas fabriquem proteínas presentes no vírus para acostumar o sistema imunológico a reconhecê-lo e neutralizá-lo. Até então, as vacinas se baseavam em formas enfraquecidas ou inativadas do vírus para treinar o corpo a se defender. O desenvolvimento de remédios, bem como ensaios clínicos para verificar sua segurança, poderia levar vários anos. O uso da tecnologia de RNA mensageiro nas vacinas Moderna e Pfizer BioNTech, que estão entre as mais injetadas no mundo, foi o resultado de 4 décadas de pesquisas que superaram inúmeros obstáculos. A empresa americana acusa as concorrentes de copiar a tecnologia sem sua permissão. O TSE começou a lacrar os programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas. O tribunal foca na confiabilidade do processo para garantir ao eleitor que, no momento em que o voto for registrado na urna, seja computado de forma totalmente segura. Na última semana, as urnas passaram por novos testes. Os procedimentos realizados pelos laboratórios de pesquisas das faculdades são semelhantes aos conduzidos nas dependências do TSE, pela Polícia Federal e também por militares indicados pelo Ministério da Defesa, com a diferença apenas do tempo de concretização dos resultados. As universidades passaram cerca de 2 meses e meio a mais para atestar a confiabilidade da tecnologia das urnas, incluindo sistemas operacionais. Não foram identificados problemas graves que pudessem abrir margem para fraudes. No entanto, os técnicos fizeram recomendações de melhorias para serem adotadas nas próximas eleições, mas que não geraria qualquer prejuízo ao resultado da disputa deste ano. Uma dessas recomendações, feita pela UFPE, por exemplo, foi que o TSE padronize os códigos-fonte e os testes manuais, tornando-os mais objetivos, claros e autoexplicativos. Já a Unicamp, que sejam feitas modificações no aplicativo Boletim na Mão, que permite aos eleitores coletarem o resultado das urnas nas sessões eleitorais. Segundo a universidade, o QR Code fornecido pela Corte não oferece ao eleitor todas as informações que seriam úteis para conferir a apuração, como o partido do candidato. E, de acordo com os técnicos da USP, o software da urna é maduro do ponto de vista de segurança e aplica as técnicas de criptografia e assinatura digital de maneira correta. Um cachorro está sendo o principal aliado na recuperação de crianças internadas em um hospital do Pará. O alecrim leva alegria em momentos delicados da vida dos pequenos. É comum
ouvirmos que o cachorro é o melhor amigo do homem, pela questão da cumplicidade, companheirismo e principalmente pelo laço de amizade. E um exemplo dessa sintonia entre humanos e pets aconteceu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém, no Pará. O cachorro Alecrim passou a ser um auxiliar importante no restabelecimento da saúde de crianças internadas por queimaduras. O projeto, apelidado de Pet Terapia, teve início este mês e sua primeira visita ao hospital aconteceu na semana passada, levando alegria a todos. Alecrim obedece comandos para deitar, rolar, pular e, em troca, ganha petiscos entregues pelas crianças, que aproveitam o momento para brincar com o cachorro, que é uma mistura das raças Golden Retriever e Border Collie. Ele faz parte do Batalhão de Ação da Polícia Militar e foi treinado desde filhote para realizar integração com crianças e idosos. Para os desenvolvedores do projeto, a ideia desse novo formato de terapia é tirar essas crianças e seus acompanhantes do ambiente da internação, diminuir o sentimento de medo, ansiedade e até quadros depressivos, para acelerar a recuperação dos pacientes. A seguir, estado tem número recorde de mesários inscritos para o pleito. Quando se trata de poluição do ar interno, as mudanças das estações, juntamente com o clima mais frio, pode ter um grande impacto na nossa saúde. No início da gravação desta reportagem, o cinegrafista Marcos Irosi capturou esta imagem. Além da hora e temperatura, o aparelho encontrado a caminho da nossa pauta na capital paulista mostrava que a qualidade do ar estava boa. O que isso significa? Que as partículas inaláveis menores que 10 micrômetros estavam entre 0 e 50 e as partículas finas menores do que 2,5 micrômetros estavam entre 0 e 25. Níveis que indicam que a qualidade do ar está no topo desta tabela. Mas conforme os números sobem, a classificação cai para moderada, ruim, muito ruim ou péssima, de acordo com os parâmetros da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Só que ao chegarmos ao nosso destino, descobrimos que o ar da cidade não estava assim tão bom. Com este aparelhinho aqui é possível fazer a medição do nível da qualidade do ar aqui na Zona Sul de São Paulo, onde nós estamos neste momento. Aqui ao meu lado está o Leonardo Kozak, que é engenheiro especialista em qualidade do ar. Foi ele que fez essa medição aqui pra gente. Neste momento, o medidor mostra PM2,5 em torno de 40 e o PM10 em torno de 60, como vocês podem observar. Isso daqui significa que a qualidade do ar aqui nessa região está moderada, não está boa não. Mas isso é de acordo com os parâmetros da CETESB e não da OMS, né? Correto. Se fosse seguir os padrões da OMS, que os limites seriam 15 e 25, ele estaria bem ruim essa qualidade do ar nesse momento. O engenheiro é responsável por um laboratório que realiza análises da qualidade do ar de ambientes fechados. Lá é possível ver os fungos que circulam no ar que respiramos. Aquelas imagens que a gente viu, que vocês filmaram, são os fungos que eles estão invisíveis a olho nu no ar, nessas partículas, mas quando eles caíram naquela placa, a gente botou numa temperatura adequada, eles cresceram. Ali são colônias de fungos que cresceram. Fungos fazem parte da vida do ser humano. Só que existem limites de quantidade. Não pode ter uma quantidade muito elevada de fungos no ar, que aquilo começa a fazer mal para o ser humano. A gente vai ter um problema respiratório ou outros problemas de saúde. 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. A maioria em países de baixa e média renda da Ásia e África. Mas o ar por aqui não está dos melhores, não.
O engenheiro aponta que o impacto na saúde de quem vive em uma cidade como São Paulo é o mesmo sentido por quem fuma 5 cigarros por dia. Os gases, essas partículas que estão entrando no nosso sistema, essa poluição no ar, ela entra no nosso sistema respiratório. É como se a gente estivesse fumando vários cigarros. Outro dado que também é muito preocupante, que nessas mortes da OMS, do impacto da poluição, e aí não é poluição atmosférica, é dentro de casa, que é um problema que acentuou agora com a alta do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, que é o uso do fogão a lenha dentro de casa. Quase 30% da população brasileira cozinha com fogão a lenha. É a mesma coisa, você tem um impacto como se você estivesse respirando, eu não vou lembrar a quantidade, mas vários cigarros por dia. E não só os adultos, as crianças, todos os moradores daquela casa estão respirando aquele ar poluído. O mesmo acontece em regiões rurais onde há queimadas. O ar também fica poluído e afeta a saúde humana, especialmente agora no inverno. Com a falta de chuvas na maior parte do país, a poluição fica em suspensão. E se venta forte, as partículas do chão também sobem. E aí o ar fica ainda mais poluído. Então você imagina, ficar em ambientes fechados pode ser a solução. Só que não. É nessa época que as pessoas tendem a deixar as janelas e portas fechadas para bloquear o frio. E assim concentram o ar poluído que vem de fora do lado de dentro. E não pense que basta abrir a casa para resolver a questão. Se o ar que vem da rua é poluído, a recomendação é deixar tudo fechado mesmo. Mas aí o que fazer? O especialista explica. Essas soluções são sistemas de renovação de ar. É o nome que a gente dá para isso, sistema de renovação do ar. Como o próprio nome diz, ele renova o ar de dentro dos ambientes. Ele está trazendo um ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Ali na primeira parte daquela solução, tem aquelas caixinhas quadradas, tem filtros de ar. Então ele está jogando um ar limpo, o ar, aquelas partículas pequenininhas vão ficar retidas nesse filtro. E na segunda parte daquela solução é um motor, é um ventilador. Então ele está jogando, é um ventilador mecânico, está puxando o ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Então esse ar, nessas épocas poluídas, a poluição da cidade aqui da minha região, não entra na minha casa. Segundo o engenheiro, esse sistema de purificação custa em torno de R$ 400. O mesmo valor deste purificador portátil, indicado para quem mora ou trabalha em prédios que não podem sofrer alterações na fachada. E o especialista dá outras recomendações para melhorar a qualidade do ar interno. Umidificar o ar com bacia d'água é bacana, mas tem que ser fervida e bem longe do alcance de crianças. Usar umidificadores simples, vendidos inclusive em farmácias, também é bom. É preciso se preocupar em usar produtos químicos com menor emissão de gases e aspiradores de pó com filtros melhores. Já do lado de fora, as mudanças são mais complexas. Com a troca da frota por carros elétricos, menos poluentes, a matriz energética com energia solar, menos uso do petróleo e tal. Então existem essas soluções que estão sendo adotadas, só que são soluções de longo prazo. Enquanto isso, a sugestão do engenheiro é seguir o exemplo de alguns países da Ásia, que muito antes da Covid-19 já tinham as máscaras em sua rotina. Talvez a gente tenha que usar máscaras no futuro para se proteger da poluição do ar. Alguns países asiáticos já usam há muito tempo essas máscaras, tanto da contaminação de outras pessoas, né, e principalmente em transporte público, locais fechados, como da poluição do ar. São recomendações alertas que eu acho que a gente teria que estar usando. A população é uma forma de se proteger dessa poluição do ar. Um relatório apontou que o Brasil é o 4º país do mundo com maior número de extorsões de dados virtuais. O relatório Fast Facts mostrou que o Brasil é o 4º país com o maior registro de casos de ransomware, que consiste basicamente em cybercriminosos que atacam dispositivos, bloqueiam a tela ou criptografam os dados da vítima e depois pedem dinheiro para devolver os dados roubados. Segundo os dados do relatório, o país sofreu mais de 8 milhões de casos desse tipo de ameaça virtual no primeiro semestre de 2022. No ranking, o Brasil ficou atrás apenas de Taiwan, Japão e Estados Unidos, que sozinho conta com 21% de todos os casos mundiais.
O setor mais afetado foi o governamental, que registrou mais de 3 milhões de casos de ransomware. Os setores de educação, indústria, seguros e de saúde também figuram na lista entre os segmentos mais visados pelos criminosos. O relatório também mostrou a tendência de alta no número de ataques cibernéticos ao redor do mundo. Nos 6 primeiros meses do ano, foram mais de 63 bilhões de ameaças. Somente em junho, o último mês observado pelo estudo, foram mais de 11 bilhões de ataques cibernéticos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu mais um processo seletivo para mais 6.700 vagas temporárias para o Censo Demográfico 2022. A jornada de trabalho para a função de recenseador é de no mínimo 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção calculada por setor, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas, domicílios urbanos e ou rurais. Tipo de questionário, básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única até 29 de agosto pelo site do IBGE. A mesma tendência nacional se refletiu aqui em Santa Catarina. O número de voluntários para atuar como mesários nas eleições deste ano apresentou um aumento expressivo. De 30 mil passou para 43 mil. A quantidade de eleitores que se apresentaram espontaneamente para atuar no dia do pleito. A Justiça Eleitoral precisa de 65 mil mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Há pouco mais de um mês do pleito, o número considerado ideal está próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ao todo, são 64.400 eleitores já aptos a atuar no dia da votação, em 2 de outubro. A chefe da seção de eleitores do TRE detalha a importância do trabalho dos mesários. Uma eleição, ela não é feita se não tiver realmente os mesários, né? Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também nessa grande transparência, né? Na fiscalização. O próprio mesário é o fiscal, né, da sociedade também nesse processo eleitoral. O diretor-geral do TRE catarinense diz que a participação de voluntários na eleição é uma tradição. Isso, em Santa Catarina, é uma característica. Nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito e alguns já estão nessa atribuição há bastante tempo. Nessas eleições, houve um aumento significativo no número de mesários voluntários, passando de 50% para 67% do total. Eles exercem uma função muito importante, garantem a lisura, a transparência e a segurança no processo de votação. O mesário é o braço da justiça eleitoral no país e garantem o funcionamento da democracia. E existem até casos de tradição familiar. Nós temos até alguns irmãos, alguma família em Morro da Fumaça, que são em 8 que atuam sempre. Então, isso é uma característica de Santa Catarina. Facilita muito o processo, porque são pessoas que têm conhecimento, né, e vontade de atuar. E tá frio, né? Mudou bastante o tempo. Então, vamos conferir agora a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 6 graus, chegando à casa dos 18. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quarta-feira, o dia já amanhece mais quente, com 9 graus, chegando aos 21. Sol com muitas nuvens durante o período da manhã e céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quarta-feira, o dia já amanhece com 11 graus, chegando aos 23. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Sexta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 25. Sol e aumento de nuvens no período da manhã e a previsão de chuva para o período da tarde e início da noite. E a seguir, Criciúma e Grêmio, expectativa dentro e fora de campo.
enfrenta amanhã o Grêmio em casa pela Série B, mas que o jogo dentro das 4 linhas vai ser disputado, a gente sabe, mas precisa também de toda a organização fora dele, o que é importante para garantir o espetáculo dentro e fora do estádio. Ingressos esgotados e uma movimentação muito grande. Assim está o começo da semana da direção tricolor pela importância do jogo desta terça-feira. Criciúma e Grêmio voltam a se enfrentar, com o Tigre precisando de mais uma vitória para continuar pensando na permanência. Então, para que tricolores dos 2 estados venham e façam a festa com toda a tranquilidade e segurança, tudo está sendo bem estruturado. Todos os ingressos já esgotados, tanto para o torcedor visitante, torcedor do Grêmio, tanto para o torcedor do Criciúma. Então agora a gente pede realmente que o torcedor de ambas as partes venham cedo para o estádio, venham com o intuito de se divertir, de assistir o espetáculo. Na paz, a gente vai proporcionar para que realmente as 2 torcidas somente festejam o evento em si e que não haja conflitos. Por isso a gente teve diversas reuniões com a Polícia Militar a respeito da segurança desse jogo. Para a partida, algumas ruas em torno do estádio Heriberto Wilson já serão bloqueadas a partir das 5h30 da tarde. E a concentração adversária ficará na rua Almirante Barroso, atrás do estádio, onde todo o esquema foi montado. Torcedor do Grêmio, a gente pede realmente que já vá para o seu local, inclusive o clube está disponibilizando banheiros químicos para que, se houver necessidade, enquanto aguarda a abertura dos portões, que possa então utilizar esses banheiros químicos, não está utilizando nas vias públicas e muito menos vindo até os postos de combustíveis, onde tem grande concentração de torcedor do Criciúma, o que pode estar aí gerando aí um confronto. Então o clube também se preparou com relação a isso e a gente pede que o torcedor também se prepare para de fato ir para o seu local de jogo e evitar o confronto. O jogo movimenta tantos corações que essa família passou pela cidade, veio visitar o estádio e o Sidney garantiu até um uniforme para levar para casa. Eu sempre quis ter, eu não sou do Criciúma, mas eu gosto e quis comprar, fiquei bem feliz. Estamos mandando personalizar e já vou buscar. Estou levando calção e estou muito feliz, gente. O jogo entre Criciúma e Grêmio acontece nesta terça-feira a partir das 9h30. Os portões abrem às 6h30 da tarde para que os torcedores cheguem com tranquilidade e façam a festa, seja quem for vencedor. É isso mesmo, todo mundo com cuidado, responsabilidade, lembrando que o Criciúma também mandou ofício para a CTU, que é a empresa que gere o transporte público municipal, pedindo que a empresa coloque mais ônibus para depois da meia-noite, horário ali de saída de dispersão dos torcedores, e também a DTT, a Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, vai fazer todo o monitoramento. Lembrando que algumas ruas já do bairro Comerciário serão interditadas a partir das 5 horas da tarde. Amanhã a gente amplia essas informações. Com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação ao vivo também você acompanha no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de segunda, aqueça-se, proteja-se e até amanhã.